a Trindade e a lei dominical. O Ted Wilson não quer que você veja isso. É comumente dito que o navio é a Associação Geral da Igreja Adventista, que ela seguirá o seu caminho e levará o povo ao seu destino. Ted Wilson se veste de capitão para o concílio anual da igreja. Por que o presidente Ted Wilson se vestiu de capitão para o concílio anual da igreja? Quando o presidente Ted Wilson se veste de capitão, eles estão sugerindo que o navio, a Conferência Geral, está nos levando para a glória. Mas o navio é conhecido como o símbolo-chave do movimento ecumênico mundial. Observe isso. O navio do ecumenismo vai se afundar. Somente aqueles que apoiam na Bíblia escaparão dos enganos do ecumenismo. Ecumenismo é um processo espiritual enraizado na Trindade, diz Papa. Revista de Cultura Teológica diz: o nascente da espiritualidade ecumênica está na Trindade. A Trindade está se tornando um grande problema nesses últimos dias. A Trindade ensina que 3 seres coeternos compõem um único Deus. Deus para eles são 3 pessoas e não uma pessoa. E cada um deles é Deus, mas não são 3 deuses. As 3 pessoas existem inseparavelmente em uma indivisível substância, um ser triuno. Isto não é encontrado nas Escrituras. Isto é apenas especulação filosófica. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho literal do Pai. O Pai gerou Jesus na eternidade passada. Ele herdou a divindade do Pai. O Espírito Santo é a onipresença sobrenatural do Pai e de Cristo. E é o Espírito de Cristo que nos dá a vitória sobre o pecado. A Trindade faz parte da agenda do Anticristo. Por quê? Nega que Jesus foi gerado, negando assim que Jesus é o Filho de Deus. Ao afirmar que o Espírito Santo é um outro ser, ele insere um terceiro ser na divindade a ser adorado. Ted Wilson, avisando sobre a Trindade. Em outubro deste ano de 2021, foi realizado o Conselho Anual para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E em seu sermão, durante a reunião do Conselho, o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, fez um apelo aos Adventistas do Sétimo Dia para que eles tomassem cuidado com as doutrinas satânicas e falsos ensinamentos. Quero dizer a vocês que o diabo está ocupado trazendo todos os tipos de crenças aberrantes que revisaremos nesta mensagem. O pastor Ted Wilson identifica uma dessas crenças aberrantes como a rejeição da doutrina da Trindade. Agora, há aqueles que defendem que a divindade não é 3 pessoas distintas, diminuindo assim a Deus. Sabemos pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que existe absolutamente uma divindade composta de 3 pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não. Mas eu acredito nisso pela fé. No prefácio do livro Nisto Cremos, os editores escreveram: escrevemos esse livro com a consciência de nossa dívida para com as ricas verdades bíblicas que recebemos da igreja cristã ao longo da história. O que eles querem dizer com isso? Que os adventistas não inventaram a roda, mas nós somos herdeiros daqueles que vieram antes de nós. Agora, o que aconteceu no Adventismo? O Adventismo reuniu e sistematizou todas as doutrinas que os outros cristãos haviam estudado ao longo dos séculos e colocou isso no seu bojo doutrinário, o que ninguém tinha feito.
Nós cremos na Trindade. Os católicos desenvolveram isso antes de nós. Um outro argumento daqueles que não creem na Trindade. Bom, a Trindade é uma doutrina católica. Os católicos ensinam de maneira correta e coerente sobre a Santíssima Trindade. Agora, nós avançamos e estamos chegando ao fim do tempo. Senhor Presidente, o Papa da Santa Sé, o fato dos Estados Unidos da América dar as mãos ao papado mostra que o fim está chegando. Como resultado disso, os Estados Unidos, em breve, aprovarão uma lei dominical nacional. A lei dominical é a marca da besta, como está em Apocalipse 13, 17, 14, verso 9. Agora observe atentamente isso. Por volta de 1880, houve uma ameaça de imposição de uma lei dominical nos Estados Unidos. E eles criaram as leis azuis para impor condições para a observância do domingo. Essas leis azuis exaltavam a Trindade e a lei dominical. Neste livro, Documentos do Estado Americano sobre a Legislação Dominical, falando da guarda do domingo e a Trindade, diz o que aconteceu naqueles anos e o que vai acontecer agora. As leis azuis ligadas à adoração do domingo e à Trindade, ontem e hoje. Nas páginas 35, 517 e 47 deste documento diz: frequência à igreja aos domingos também se tornou obrigatória. A multa na Virgínia por não comparecimento à igreja no domingo era de 50 quilos de tabaco, moeda da Virgínia na época, e ou recusa em efetuar o presente pagamento, o ofensor recebia nas costas nuas 10 chicotadas bem dadas. Também por uma negação da Santíssima Trindade, ou a divindade de qualquer uma das três pessoas, ou a unidade da divindade, o ofensor da primeira ofensa deve ser perfurado a língua e multado em 20 libras esterlinas. Para a segunda ofensa, será estigmatizado, queimando na testa com a letra B, para a culpa de blasfêmia. Pela terceira ofensa, aquele que cometer a infração e for condenado legalmente, deverá sofrer a morte com o confisco de todos os seus bens. O mesmo documento diz: uma lei para impedir as pessoas de trabalhar no primeiro dia da semana. Cada primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo, todas as pessoas devem se abster de labuta e trabalho. Neste livro, A História da Colonização da América, na página 169, diz: negar ou reprovar a Santíssima Trindade, ou qualquer uma de suas três pessoas, será punido com a morte. Observe isso agora. W.C.P. Breckinridge foi um membro do Congresso americano e autor de algumas leis sobre o domingo. O pastor Jones, da Igreja Adventista, escreveu esse artigo chamado Argumentos sobre a Lei Dominical, de Breckinridge. Na página 8, ele comentando sobre essa lei diz: nenhuma pessoa em absoluto deve fazer qualquer trabalho corporal no dia do Senhor, comumente chamado de domingo. E depois ele conclui: ora, senhores, essa lei nunca foi revogada. Então essas leis terão vida novamente em nossos dias. É isso que o pastor Jones está dizendo, que aquelas leis do passado não foram revogadas. Você pegou isso? As leis azuis do domingo negam, primeiro, o descanso de Deus, o sábado, inserindo a santidade do domingo. Nega que Jesus é o Filho literal de Deus, nos forçando a adorar a Trindade. O espírito do anticristo nega o sábado. O espírito do anticristo nega que Jesus saiu do Pai. Esta foi a mesma razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu. Elas são chamadas de leis azuis, porque Satanás está falsificando a lei de Deus. A lei de Deus é azul.